Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Digitalize. Aqui a gente tem o propósito de mudar não só a sua mentalidade, mas o jeito de você pensar, raciocinar, criar processos e novas gestões de empresas, também usufruir de todo o benefício que essa nova era digital vai colocar para a gente, vem trazendo no nosso dia a dia diversas mudanças. E hoje a gente vai trazer uma empresa que está praticamente disruptando aí o setor médico dentro dessa pegada de digitalização de processo, de prescrição, de receita médica. Então é um episódio que todo mundo vai se interessar bastante. Eu espero que aqui vocês consigam ter bastante conhecimento sobre um segmento aí que tem uma jornada muito longa de transformação digital e vai abrir oportunidade para muitas pessoas. Hoje, então, a gente vai falar aqui com o Thiago, que é diretor médico da Memed, que é assim uma líder desse mercado aí, dentro desse processo de digitalização, né, desses documentos, que talvez seja o primeiro passo para uma coisa muito maior, que é a gente promover cada vez mais produtos e serviços dentro desse novo conceito, né, Thiago? Então, assim, para começar o nosso papo aqui, a gente sempre traz os próprios executivos, a história dos executivos, para mostrar da onde eles vieram, como eles vivem. Eu acho que é interessante você contar um pouquinho da sua trajetória, que é realmente muito rara de se ver, porque a gente não vê muitos médicos em tecnologia, né? E você, então, é um desses poucos profissionais onde muitas empresas buscam e não encontram. Então, como é que você saiu ali da formação de médico até chegar na Memed? Oi, Vitor, obrigado pelo convite. Hoje já tem alguns, ainda é pouco, você tá certo, mas hoje não sou. Já precisa de mais de duas mãos para contar. Eu fiz medicina e fiz radiologia, tá? Eu me formei ali em 2004. Radiologia é o profissional médico que trabalha com imagens médicas, né? Raio-X, ultrassom, tomografia, ressonância, né? Trabalha com laudos. Basicamente, a gente interpreta imagens. Então, faz algum tipo de exame para gerar uma imagem. Olha essa imagem, interpreta e emite um laudo, né? Esse em geral, o que a gente faz. Então, durante o meu estudo ali, 2004 até 2007, 2008, a gente literalmente revelava película fotográfica para dar laudo. Eu aprendi na residência a revelar a fotografia, porque por mais que os aparelhos já eram eletrônicos, como a tomografia computadorizada, a gente já tinha uma imagem gerada eletronicamente, diferente do raio-x que era analógico, né? A tomografia nada mais é do que um raio-x digital. Mas a gente desdigitalizava. A gente pegava aquela imagem, jogava numa processadora, revelava um cassete, um filme e dava laudo nas famosas chapas de raio-x que a gente ainda vê em filmes por aí, ou em alguns médicos ainda gostam de ver os filmes. No caso das mamografias, por uma questão técnica, ainda se usa bastante a película por causa de resolução. Mas basicamente eu fiz radiologia e no final do meu treinamento eu comecei a me deparar com os primeiros sistemas de imagens médicas, que a gente chama de PACS. Ou seja, aquela imagem que estava lá saindo da tomografia, de vez ela ir para uma reveladora revelar um filme, ela ia para a tela de um computador, o que é bem óbvio, né? E aí, ao invés de você fazer um laudo de papel, a gente plugava um editor de texto e isso era o rudimento do sistema de imagem. Eu vivi essa transição. E quando eu vi aquilo, eu imediatamente percebi que aquilo ia impactar o jeito da profissão. É claro que eu não imaginava tudo que ia acontecer tão rápido, né? Hoje é fácil contar essa história olhando para trás, como o Taleb diz, né? O Jobs falava, não, depois você olha para trás e liga os pontos. Na época, o que eu posso te dizer que tinha era curiosidade, feeling e gosto. Eu sempre fui meio geek, eu não ia fazer medicina, eu resolvi fazer medicina 2 meses pro vestibular. Eu troquei, eu ia fazer engenharia. Eu sempre mexi com computador, gostava, tecnologias em gerais, matemática, exatas. Sempre fui um cara meio de resolver problema. Não à toa eu escolhi radiologia, porque é uma especialidade de diagnóstico, em que você tem que resolver problemas. E eu já vi aquela inserção tecnológica, mas na época era hardware, era equipamento. Eu gostava daquilo. Ter acesso àquelas máquinas. É uma baita tecnologia, né, cara, que existe no campo das imagens médicas, né?
Mas aí começou a ter software pela primeira vez. Então, basicamente, cara, eu me inseri no mercado no momento que a minha especialidade estava se digitalizando. E aí eu fui atrás disso. No começo era para mim. O sistema era ruim, como toda implantação no começo, né? O sistema não funciona. Early adopter sabe, né? Eu sou o típico early adopter. Então eu começava a melhorar, entre aspas, o meu sistema e de alguma forma eu comecei a ver que aquilo e os meus colegas pediam para fazer nos deles e de repente a liderança foi vendo, cara, tem um trabalho para ser feito. Não existia muito benchmark na época, era uma coisa nova. A própria TI estava aprendendo a implementar esses sistemas. E eu, gente, estou falando de... Isso é 2008, 2009, 2010, nem é tanto tempo atrás assim, né? E foi isso, cara. E aí, basicamente, de um curioso, eu virei um especialista, descobri que existe um campo chamado informática médica. Nos Estados Unidos é até uma especialidade registrada, tem mais de 600 caras que fazem residência em informática, dada a importância. E naquele momento ali, 30 anos, eu estava querendo uma carreira em Y, que é comum para muitos médicos, né? A gente estava comentando ali, a maioria faz um caminho de gestão, ou vai abrir seu próprio negócio, abrir sua clínica, alguns vão para a área acadêmica da aula. Eu testei a parte de pesquisa clínica, que eu acho muito legal, mas como carreira eu não me encaixava em nenhuma dessas. Eu queria, em paralelo a ser médico, ter algum tipo de atividade. E aí foi quando eu pensei, poxa, eu acho que aqui tem um campo que vai crescer, porque se isso está acontecendo aqui na minha especialidade, vai acontecer nas outras. Se isso está acontecendo aqui no meu hospital, na época eu estava lá no Einstein, vai acontecer nos outros. Vai acontecendo... Está acontecendo em São Paulo, vai acontecer nos outros. Então eu percebi com muita humildade que isso ia acontecer. Olhando um pouco para o mercado americano, que naquele momento estavam se assinando leis que forçavam o setor a se digitalizar. A gente pode falar um pouquinho disso depois. Então, naquele meu estudo muito autodidata, eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Eu meio que fiz uma aposta do tipo, se eu tiver certo, daqui a 10 anos um grande hospital vai querer um médico como CIO, ou um médico aqui como um especialista em tecnologia, ou melhor, uma empresa de tecnologia, na época eu pensava uma Microsoft, né, uma Google, vai querer ter um médico especialista aqui para desenvolver produto. E aí eu fui atrás disso, cara. E aí, resumindo, eu fiz esse trabalho no Einstein, fiquei 8 anos lá, fui para o Sírio, na mesma tese, e aí foi quando eu comecei a deixar a área assistencial, porque no Sírio eu já fui para ser coordenador, liderar uma equipe, grande projeto. E aí a minha carga assistencial, né? O dia que eu trabalhava em... Eu sempre fui médico, sempre trabalhei dentro do hospital, mas eu comecei a menos atender pacientes, fazer exames e mais trabalhar nessa área de tech. No começo era bem tech, depois foi indo mais para gestão. No começo era muito específico da minha especialidade, aí aos poucos eu fui pegando aquilo que eu falei, começou a acontecer. Então lá no Sírio tinha o sistema de imagem, aí tinha que mudar o sistema da cardiologia. Não tinha nenhum cardiologista que sabia. Mas é imagem também. Então eu fui lá e fiz. Aí eu fiz assim na endoscopia. Centro cirúrgico queriam filmar as cirurgias. Lá foi o Thiago. Claro, não só eu, como equipe, né? Enfim. E tive esse trabalho com informática médica. Isso foi até 2015, para tentar resumir mais aqui. Em acho que 2016, 2017, veio a DASA. A DASA estava passando por um momento de transformação digital e eles tinham lá, dentro da estratégia deles, um pilar de relacionamento com startups Open Innovation. E eles iam fechar uma parceria com o Cubo, com o Itaú e a Redpoint, para desenvolver a vertical de saúde no Cubo, que estava mudando para o Cubo novo, né? E eles queriam um sponsor. Então a DASA topou esse desafio e eles queriam um médico para liderar a vertical de saúde. Tinha que ser um médico que manjasse de startup, de tech. Cara, era super, quase, né, não se falava disso, né, cara? Parece que não, mas é 5 anos atrás. E aí, como eu tinha esse trabalho em tecnologia médica, o vice-presidente da DASA, na época, o Emerson, que é radiologista, conhecia meu trabalho, e ele sabia que eu conhecia um pouco o ambiente de startup. Por quê? Porque quando eu estava fazendo meu estudo ali para virar o CIO do hospital, eu estudei tech, estudei gestão, e eu comecei a me deparar com o movimento de startups. Isso era 2013, eu li o Lean Startup, eu comecei a entender esse movimento de cloud, web, investimento, VC. E aí eu falei, poxa, peraí, eu preciso dar uma pivotada na minha estratégia, porque naquela época eu lidava com grandes fornecedores, projetos que levavam 1 ano, 8 meses para ser implementados, mais 8 meses de treinamento, vinha uma consultoria no meio, a gente gastava milhões, waterfall. E aí eu falei, peraí, daqui 10 anos, se eu for o tal do CIO, talvez eu não vou estar mais lidando aqui com esses grandes fornecedores de tecnologia ou de equipamento médico. De repente, eu vou estar lidando aqui com a Memed, que já existia na época. A Memed nasceu em 2012. Tanto que eu conheço e acompanho a empresa desde então. Então, eu meio que, nessa de me preparar para ser o médico e tech do futuro, eu falei, cara, eu vou ter que abrir um espaço para essa turma.
E aí eu me joguei, não tinha como aprender, né? Não tinha MBA e tal, me joguei no ecossistema. Não existia ainda uma cena de health tech, eu fui pro tech em geral, era muito a época dos e-commerce, então tinha ali Peixe Urbano, tinha Buscapé, muito antes ainda de iFood, de 99. E comecei a encontrar um ou outro empreendedor de saúde. E assim como eu me mostrei útil para a turma lá da tecnologia implementando o sistema no hospital, eu vi que eu era útil para aqueles empreendedores. Pô, um médico que manjava de tech, que estava dentro dos grandes hospitais, conhecia da dinâmica. E aí eu meio que virei mentor, advisor, cheguei a fazer alguns investimentos anjos, meio que para aprender mesmo, skin on the game. Então, quando a DASA precisou, não era o que eu fazia, aquilo era um add-on, né? Aham. Mas era exatamente o que eles precisavam. Então, eu fui para a DASA, fiquei os últimos 4 anos lá, montei toda a estratégia de Open Innovation, Corporate Venture, esteira de M&A de Health Tech da DASA, fizemos a comunidade lá do Cubo, selecionamos alguns empreendedores para acompanhá-los, e aí foi isso até o final do ano passado, quando a Memed fez o convite ali para... Eles queriam um diretor médico, fizeram o convite para eu ir para a Memed, tô lá desde então, tô super feliz, cara. Pô, e essa sua história me faz pensar em algumas coisas, né? Eh, a minha esposa é médica, e eu vivencio isso com ela, com amigos dela, e eu acho que o cenário de health tech veio somente agora porque, enfim, conseguiram se abrir um pouco mais, pelo menos essas empresas voltadas para a saúde unindo tecnologia, depois que alguns outros cases de sucesso vieram. E aí elas conseguiram ir absorvendo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para o modelo clássico, mas para qualquer área foi assim, mas para a medicina é muito mais, que é o seguinte: o cara se formou em medicina, aí ele vai fazer uma residência, uma especialização, a tal ponto que você vai ter um médico, e você me corrija se eu estiver falando uma besteira enorme aqui, hein? Você vai ter um médico que vai ser especialista em cirurgia de joelho, mas só um menisco. E aí, aí eu vou exagerar aqui. A gente chega num tipo de situação, quando você tem essa hiper especialização, de que você vai no médico de uma especialidade A para resolver um problema, que é o core é o seu problema que você está vivendo lá. Vamos supor que seja do estômago. Tu vai num gastro. Aí o gastro vai te receitar um remédio que pode dar um problema, um colateral, alguma coisa assim, hormonal. Aí tu vai no endócrino, que vai te receitar uma outra parada. E aí, se a gente levar isso ao fim e a cabo, você não tem o tipo de um profissional, ainda não, embora agora eles estão começando a surgir, que integra uma visão mais holística da coisa toda, né? E, então, eu vejo isso muito intensificado em medicina porque o cara estuda muito. Bom, você contou sua trajetória aí. Você disse que você foi lá e estudou Lean Startup, foi lá e leu não sei o quê. Já tem uma pegada que gosta de estudar. Mas a gente tem, assim, no geral, até hoje, essa tendência da especialização e a gente não falou por muito tempo do repertório, né? Que é algumas coisas que você vai agregando de outras áreas para você ser um bom profissional. E aí surgem novas carreiras, que elas são totalmente interdisciplinares. Aí vou dar alguns exemplos. Se você olhar hoje para o profissional de cibersegurança, esse cara, ele precisa saber da regulação, porque tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que se acontecer alguma merda, ele vai responder. Então tem que entender de regulação, beleza. Ele tem que entender de tecnologia, porque, bom, ele vai fazer toda a infra, todo o suporte para deixar o ambiente seguro. E o cara precisa entender, pelo menos em parte, treinamento de pessoas, porque só ele não vai dar conta de criar um ambiente seguro numa empresa, tá? Porque um laptop acessando algum sistema lá da empresa A pode já comprometer a parada toda. Então, é um cara que ele vai precisar se moldar. A gente não precisa nem ir muito longe e falar só desse profissional. Você pegar o profissional de compliance, basicamente é isso também.
ele tem que saber o jurídico, mas ele também tem que treinar as pessoas, enfim, outras carreiras estão surgindo com esse perfil. CX, que a gente fala bastante, né? Que é essa experiência do consumidor. Não é o cara que ele manja, ou ele teve uma carreira 30 anos para desenvolver, sei lá, um bom atendimento quando o cara teve o problema. Não. O cara, CX, olha isso, mas ele quer antever o problema. Antes do cara ter o problema, eu já sei que vai dar o problema. E eu vou falar com o cara para resolver. Ou resolvo no produto, resolvo nessa jornada. Então, veja, o que eu quero dizer cada vez mais a gente está indo para determinadas áreas, pelo menos, para esse cruzamento de coisas, né? E aí, se eu extrapolar isso para negócio também, então a gente falou da formação de pessoas, vamos falar de negócio. Quando a gente trata de inovação, muitas coisas acontecem justamente pelo contrabando de ideia. Então, vou exagerar aqui de novo, tentando fazer alguma analogia com saúde. Eu não sou da área. Mas, por exemplo, você pode ter um tipo de tecnologia, engenharia de materiais, engenharia mecânica, que o pessoal de ortopedia ainda não descobriu. Que o cara, na hora que ele descobrir, ele pode conectar os pontos. Puta, conectei, ó. Pô, esse material, esse tipo de desenho industrial, meu, vai servir para uma parada, sei lá, uma fratura, uma perna, um braço. Então, assim, é esse cruzamento, essa troca, porque as coisas não caem do céu. Ah, vou rezar aqui, eureka, descobri. Não, você vai conectando os pontos da tua vida, as coisas que você viu, os conhecimentos. E a tua trajetória toda é essas conexões, né? E como a gente está vivendo um momento justamente do início de muitas coisas que vão mudar, a gente às vezes não consegue nem capturar essas informações na academia, porque a academia não acompanha, e nem tem a pretensão e objetivo de acompanhar esse processo, né? Por quê? Porque a dinâmica é outra. A dinâmica da ciência é uma dinâmica que demora mais até se afirmar alguma coisa. Já a dinâmica do mercado, embora beba na fonte da ciência, do método clássico de teste, erro e tal, é uma dinâmica mais rápida. Eu posso testar um produto, serviço aqui, né, no ambiente controlado. Obviamente, ninguém vai testar um avião com gente dentro, né? Essa tecnologia nova de avião, bom, tem que ser um ambiente controlado, mas você testa pequeno, se der errado, a gente vai testando até dar certo, o que der certo a gente vai à escala. E aí, essa vivência que algumas empresas têm, meu, assim, é única que as grandes empresas já consolidadas, já no modelo ainda matricial, tal, da segunda revolução industrial, não conseguem internalizar nem acompanhar, mas querem entrar, e a academia não. Então a gente fica meio que numa bolha que é difícil agregar outros atores. E quando um profissional como, por exemplo, você, um médico, você furou a bolha e entrou, putz, é incrível. Quando alguém consegue cruzar essa linha e trazer uma coisa nova para um determinado segmento, é que as coisas vão começando a desenvolver. Então, assim, é incrível essa sua jornada. E aí, colocar um ponto, assim, especificamente da Memed, para todo mundo entender, porque eu acho que, assim, existem desafios enormes não ao meu ver, né, olhando de fora, não no produto da Memed em si, mas sabe aonde? Eu acho que tem um problema grande, minha hipótese, é que é um problema no o profissional utilizar pelo dia a dia. E aí só quem vai saber o dia a dia do profissional é quem já foi profissional. É aí que tá, tanto para o desenvolvimento do produto, tanto para o cara usar. Então conta um pouco mais sobre a Memed e esses desafios aí de aplicação. Acho que você tá certo. Não gosto da palavra problema, né? O desafio, talvez, ou o primeiro grande gargalo, ou a primeira grande barreira é a adoção médica, né?
Então, nesse sentido, na MEMED, eu falo, parece que eu voltei 10 anos no tempo que eu fazia adoção médica, né? Eu tinha que convencer o radiologista que era melhor ele usar aquele sistema. Mesmo o sistema, no começo, ele era pior do que não usar. Porque o cara já tinha todo o hábito ali e tal. Então, assim, mudança de hábito, fazer o profissional entender uma ferramenta nova, treiná-lo, capacitá-lo e melhorar aquela ferramenta, porque a gente sabe que demora, né? Então, isso aconteceu lá atrás com um software, digamos, mais tradicional. Hoje acontece no digital com a MEMED, mas ainda é essa questão da medical adoption, né? O que a MEMED faz? Vou voltar na questão da adoção médica, mas só para deixar claro. A MEMED é a plataforma líder de prescrição receita digital, né? Então, é uma empresa que começou em 2012, fundada ali por 3 irmãos e um primo. Um deles era dermatologista. Em certo momento, o irmão dermatologista mandou uma receita para o outro irmão, que ele não conseguia entender. Estavam buscando um negócio, eles estavam empreendendo numa outra área, e queriam empreender. E, poxa, se a gente melhorar essa jornada, foram entender o problema do irmão que era médico e viram que existia toda uma questão ali do momento de prescrever, né? O ato de prescrição, ele é um ato médico, inclusive regulado por lei, e talvez seja um dos principais atos médicos que tem, né? Por quê? Porque ele é o start de uma jornada de cuidado, de um tratamento, de um acompanhamento, de um exame, né? Então, ele é quase que um lead de saúde, né? Então, existe ali bastante preocupação e a gente sabe, números mostram que o ato de prescrever, assim, a prescrição, né? Que você pensa que é o médico prescrever, o paciente ir lá e comprar o remédio e tomar esse remédio. São 3 coisas um pouco diferentes. Tá cheio de problema e tá cheio de erro, né? Seja por erro de o médico errou a dosagem, o farmacêutico não entendeu a letra, o farmacêutico entendeu, mas confundiu na hora de pegar o medicamento, o paciente pegou o medicamento certo, mas tomou errado, enfim. Tá cheio de problema ali, não é só do médico, de todos os entes ali, né? E realmente, quando você traz uma camada de digitalização, assim como foi para mim lá na radiologia, cara, isso é melhor. A gente sabe que é mais eficiente, tem mais qualidade. Eu sei que o médico que lauda numa tela de computador de alta resolução, que ele tem zoom digital, que ele tem uma régua com resolução de milímetros, o laudo dele é melhor do que um cara que tá olhando com raio-x pra luz, assim, entendeu? Não tem conversa, isso é ciência, a gente estuda isso, a gente sabe, é meio óbvio de entender. De modo que eu acho que chega uma hora até, cara, como médico, que não usar a ferramenta, seja um bisturi, seja uma ferramenta digital, começa a virar até uma má prática médica. Poxa, se você sabe que tem um bisturi, por que você vai abrir o paciente com uma faca? Se você sabe que tem um bisturi elétrico, por que você vai abrir o paciente com um bisturi não elétrico? Não, porque é uma cirurgia dermatológica, a incisão tem um porquê. Ok. Ou, o bisturi elétrico ainda é crazy, as pessoas se queimam, a tecnologia não tá pronta, melhor ainda. Agora, assim, chega um momento que, cara, você não pode, se você soubesse que seu médico tá dando laudo olhando o raio-x, olhando pro sol, ou que teu cirurgião tá te operando usando uma faca, tô sendo grotesco aqui, vai. Claro, ou que seu anestesista tá usando entendido. éter ao invés de anestésico de última geração, entendeu? Então, assim, eu enxergo, cara, tecnologia médica, agora é software. Aliás, software foi 10 anos quando eu peguei o sistema. Antes era hardware, agora tá virando digital, AI, não sei o quê. Mas, cara, 100 anos atrás a tecnologia era o próprio bisturi. Era o próprio raio-x, né, cara? E aí, até voltando pro teu tema lá de cross-innovation. Cara, sempre teve muita inovação e muito cross-innovation na saúde. Eu quero tirar esse estigma de que a saúde não inova, que a saúde tá para trás. Ela não inova e tá para trás no digital, com certeza. Mas é porque é a primeira vez que é uma tecnologia que não é familiar pro médico. Porque todas as outras surgiam de dentro do hospital. Era multidisciplinar. Ou era o médico que tinha formação em engenharia, ou era médico trabalhando junto com o engenheiro. Então, quando a gente volta pro P&D e a gente fala de device, equipamento médico, cara, nos últimos 100 anos teve muita tecnologia. Verdade. Então, assim, cara, se você pega, por exemplo, da minha área, cara, ressonância magnética é física de última geração. É a mesma física que um dia pode fazer fissão nuclear e movimentar os carros por aí. Até por isso a gente tá vendo mais. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, o cateterismo. Cara, o cateterismo foi um médico que, com o auxílio de um raio-x e técnicas de encanadores, ele via como encanador desentupia cano. Ele, poxa, será que eu não consigo desentupir a artéria
com a mesma técnica. Então, assim, isso sempre teve, né, cara? Aham. E eu, assim, sem medo de errar. Para mim, a saúde, a medicina foi a grande ciência, a grande, mais inovadora do século passado. A É, gente abriu o século com as pessoas morrendo com 30 anos, você tinha uma infecção, você morria, você machucava a perna, você amputava. E a gente terminou o século, cara, tem muita coisa a fazer. Mas assim, cara, com gene mapeado, terapia gênica, aham, imunoterapias, transplantes intervírus, coisas loucuras, né, cara? é Então, verdade. assim, agora o que aconteceu, cara? Começou a ter o digital, né? É. Isso veio de fora, isso é diferente, aí vale pra toda a profissão, mas vale muito pro médico. Então, voltando pra Memed, a Memed, cara, entendeu isso e falou, cara, eu vou dar uma ferramenta digital de prescrição pro médico. Então, passou os primeiros anos de vida muito focado em entender a dor do médico e como resolver. E aí, através de uma plataforma de prescrição, e aí, numa primeira fase, você, né, digitaliza. Então, basicamente, você tira o papel e a caneta e bota lá no computador. Mas, no primeiro momento, o que que é uma receita digital? Ah, cara, é um texto, né, com uma assinatura, ok. Então, a gente, não, isso é insuficiente. Aonde que tá as fontes de erro aqui? O médico erra a medicação, o médico erra a dosagem, esquece a dosagem. Então, a gente começou a colocar camadas, que a gente chama de inteligência clínica, que aí é onde entra a tal da informática médica, é por isso que precisa ter médico. Cara, por que não? Poxa, se o cara. Como que eu ajudo esse médico a prescrever melhor? Então, assim, usando ferramentas e dados para o cara escolher a melhor droga, o cara saber a dosagem correta, Uhum. ajustar para aquele paciente, alergia, interação medicamentosa. E aí a gente é onde começou a entrar o desenvolvimento de produto mais legal pra Uhum. gente que é nerd, que é são as inteligências clínicas que tem na plataforma. Que isso você nunca vai ter no papel. Você pode até falar para mim que o médico vai fazer a prescrição. Tem médico que gosta porque é o papel bonito. Tem paciente que gosta de receber aquilo, ok, mas assim, você não vai ter inteligência clínica ali. Se o médico não souber a dose, ele vai ter que ir no livrinho ou no Google. E a gente Uhum. sabe também que o médico não gosta disso. Apesar de que isso está mudando, o médico ainda se sente muito desconfortável de consultar conhecimento na frente do paciente. Porque dá uma sensação de puxa, eu não sei. E aí não é culpa do médico, tá, gente? Assim, isso é muito bom, Uhum. porque o médico foi treinado para não errar. E a gente foi treinado, toda a ciência médica, a escola médica até hoje era paternalista. Assim, a gente tinha que cuidar do paciente. Não tinha essa de dividir responsabilidade. Como é que o paciente vai escolher o tratamento? O paciente a assimetria de informação era muito grande. E tá achatando. Então você tem aos poucos o paciente sabendo mais e o médico, por outro lado, sabendo até menos, porque o conhecimento explodiu, né? É. Então é inevitável que precisa ter ferramenta de suporte à decisão. E o que a gente faz é integrar isso no fluxo do médico. Poxa, eu não vou fazer o médico parar a consulta. Ele escreve a droga aqui, a Memed já vai lá e dá as opções de dosagem para ele, por exemplo. E a gente não inventa nada, cara. E aí é onde a Memed se posiciona como plataforma de tecnologia. Toda health tech fala que é tech company, né? E eu passei os últimos 5 anos com empreendedor, eu falava, cara, você é um prestador de serviço. Você tá mais para uma DASA, para um É. hospital do que para uma Apple. Porque, beleza, você tem uma tech, mas assim, cara, você tem médico, você tá prestando serviço e tal. E aí, voltando lá pro seu cross, né, cara? Eu acho que na parte de multidisciplinaridade, cross, innovation, de P&D, biotecnologia, a gente tá super bem resolvido. Se quer saber, a gente é até exemplo. Agora, onde É. começa a complicar é produto digital e serviço. Aí Uhum. sim eu concordo contigo no sentido de, cara, deixa eu pegar a ideia do varejo, deixa eu pegar a ideia de logística, de agro, whatever, né? E aí eu concordo com você que a saúde ainda está aprendendo a tentar incorporar e explorar esses outros setores. Então, voltando para a de plataforma de tecnologia, e a gente conecta plataforma de prescrição para o médico, né, com inteligências clínicas. Essa prescrição é gerada, vira um documento digital e a gente entrega para o paciente isso de forma digital. Então, o paciente recebe no celular, em canais de comunicação, SMS, e-mail, whatever, uma receita digital que, com isso, ele pode ir até uma farmácia comprar sem a necessidade do papel e, muito em breve, poder também fazer uma compra online, porque se você Fecha a conectou a ponta cadeia, toda. por que você precisa, de fato, ir até a farmácia? Mas a gente pode contar um pouquinho, porque isso, até 2 anos atrás, era totalmente diferente por questão... E o Covid deu uma baita acelerada aí nisso, né? É, deu, é por uma necessidade, né. E assim, se tem alguma área realmente que aplicou bem a pesquisa e desenvolvimento, foi realmente saúde, assim, sem sombra de dúvida, né, assim. Desde assim, como você citou, penicilina abriu um leque gigante, a indústria de fármacos também abriu um leque outro gigantesco. Enfim,
tem muita coisa ruim ainda operando aí, mesmo na saúde privada, pela engenharia de modelo de negócio e tal, até em virtude também ao meu ver, de como a medicina hoje se formatou, seja no público ou no privado nesses últimos tempos, em, em, em ver a questão do tratamento do paciente muito sob uma perspectiva de diagnosticar e remediar, e não olhar muito para a parte da prevenção, mas são passos que a gente precisa dar e a gente tá vivendo aí 70, 80 anos, aí uma média nossa aí, em virtude desse desenvolvimento, assim, não tenho dúvida. Agora, é, voltando aí pro aspecto da Memed, porque assim, eu estava lendo uns meses atrás, porque eu estava querendo entender um pouquinho melhor qual é o caminho que a gente pode trilhar para começar um Open Health, que a gente pode tratar depois. Mas eu estava olhando assim, um dado que eu vi, que até era um dado desatualizado, se eu não me engano, eu acho que era de 2010, que era o tempo médio de atendimento de um paciente no SUS. Era esse o dado. E dava por volta ali, eu não, se eu não me engano, era 7 minutos, um tempo médio. Se você vai em qualquer pronto-socorro do nosso aí, do Brasil, privado ou público, vai estar abarrotado de gente. Abarrotado de gente. Salvo exceções, vai estar um tranquilo. Como integrar esse produto para um médico que às vezes não está com tanto tempo lá e tá com um papelzinho do lado, tá lá, tá com a caneta e o carimbo. Que vai lá, ele faz um rabisco correndo lá, carimbou, toma. Como, como assim, quebrar essa barreira? E eu nem sei se é uma barreira. Talvez ela não exista. Assim, os profissionais já estão usando e a torta é direita. Mas eu fico pensando, com o tempo tão reduzido, como pode ser que exista esse tipo de coisa. Aí eu queria que você me contasse, porque assim, por outro lado, é, no nosso dia a dia, você prefere digitar, por exemplo, no celular, no WhatsApp ou escrever pro cara? Pô, o WhatsApp é muito mais rápido. Às vezes as pessoas escrevem mais rápido no WhatsApp do que se escrevesse à Sem mão. dúvida. Eu queria entender se o médico ele tá internalizando rapidamente isso, porque uma vez que o médico internalizar, acabou, meu. Aí sim, porque ter esse histórico de dado, essa digitalização, além de ajudar o médico na pesquisa dos medicamentos, você vai criando um histórico de informação que pode ser útil para você ter vários insights, né? Sim, Pô, tá sim. tendo sei lá, tá tendo tal surto de alguma coisa em tal lugar. Bom, então eu tenho que destinar mais recursos para tal lugar, para aquela questão. Então começa a otimizar muita coisa. Queria entender se o médico tá entrando para valer de cabeça nessa história aí, se tem algumas questões aí que pode ser fricção e o que a gente pode extrair desses dados de receita médica aí que a gente poderia ter algum insight, Tá. alguma coisa nova. Tá, vou tentar responder por partes, Vitor. Primeiro, vamos falar a questão do tempo para o médico. Cara, isso a gente sabe que é talvez o principal ativo, não só do médico, mas de todo mundo, e é um dos principais problemas que a Memed se propõe a atacar. Então, a gente é super parceiro do médico em garantir que ele tenha não só mais tempo, mas melhor uso do tempo e tempo de mais qualidade. Então, tudo que a gente conseguir automatizar ou melhorar a velocidade, deixar mais rápido para o médico, a gente vai fazer para quê? Para que ele tenha mais tempo com o paciente na consulta, tá? Boa. Então isso é bem propósito da Memed, é muito forte pra gente, e a gente é meio insano até. A gente mede tempo lá e, cara, qualquer clique a mais, a gente, não, tira esse clique, tira essa tela, Pô, me volta lá. permita a parte, cara, porque ó, você falou que coloca já os medicamentos. Deve ser insano isso para vocês colocarem todos os medicamentos que existem. É. Deve ser uma Hoje loucura. a base da Memed é a maior e mais completa do Brasil.
Ninguém tem, assim, nem o DataSUS tem, nem as indústrias farmacêuticas, nem o varejo. Se você somar de todos eles, é o que provavelmente é a base da BMed. Primeiro. Segundo, não é só medicamentos, tá? Então tem os medicamentos, tem manipulação, dermatocosméticos, periféricos, que a gente chama. Então, por exemplo, fralda, curativo, órteses, próteses, são itens de prescrição. Cremes. Então, assim, não é só medicamento, né? E sim, é muito complexo, né? Todo dia a gente tem um time, né, cara? Eu sou diretor médico. Dentro da minha área existe um time de inteligências clínicas. Dentro desse time tem um squad que a gente chama de catálogo, que basicamente eles cuidam da base. Então, esse time, composto ali de principalmente farmacêuticos, tem enfermeiro, tem médico, tem biomédico, em conjunto com o time jurídico. O que esse time faz? Literalmente, ele passa o dia inteiro atualizando o catálogo. Então, eu brinco, cara, eles acordam de manhã, eles limpam, tira tudo do catálogo da BMed que saiu de linha. É super comum, o pessoal não sabe. Todo dia sai em diário oficial, Anvisa, portaria, remédio sendo tirado de linha, sendo bloqueado, sendo suspenso. Então, eu falo que, literalmente assim, cara, esses caras acordam, eles tiram tudo que tem que tirar, almoçam, e de tarde eles incluem tudo que tem que incluir. E aí entra, por exemplo, os canabinoides. A BMed já tem todos os canabinoides que estão regulados pela Anvisa, você já consegue encontrar no nosso catálogo. Então, eu gosto de falar assim, cara, chega esses caras aí, essa turma lá, menina, é um time que a grande maioria é de mulher, ainda bem. Chega às 18 horas, eu brinco, né? Às 18 horas eles penduram o crachá lá, né? Metaforicamente, e naquele momento a BMed tem um novo catálogo, e é o catálogo mais updated do Brasil. Então é um baita esforço e que tem para fazer isso. Para ajudar o médico, né? Para deixar médico fluido. Ter certeza que ele tá prescrevendo algo que pode, né? É difícil pro médico. Tem um gap do médico não acorda de manhã lendo portaria da Anvisa para saber, puxa, será que saiu? E assim, droga super comum, tipo a ranitidina, que era uma droga super comum. Aconteceu na minha família do médico prescrever e eu, não tá mais vendendo. Como assim? O médico não sabia que tinha sido tirado de linha. Questões, às vezes, de lotes específicos, enfim, toda uma história lá. Então, é um baita trabalho, precisa de bastante gente, multidisciplinar, como eu digo, envolvendo o profissional de saúde e o pessoal do regulatório jurídico, né? Então, tem esse desafio lá. Então, voltando lá. Então, a gente tá super, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar o tempo do médico, melhor. Tá. Como que funciona a inserção de nova ferramenta para o médico? E aí vale software, vale um bisturi novo, vale um remédio novo. O médico, por definição, ele é séptico, ele vai demorar para aceitar aquilo, entendeu? Ele vai, não, peraí, eu preciso ser convencido, eu preciso ler o que o fabricante fala, eu vou ler o que os cientistas estão falando, e não basta estar no artigo, eu quero ver se os colegas estão usando, eu quero, né, entender se aqui no meu hospital, então assim, demora, tá? Até porque no começo, muitas dessas novas tecnologias não estão prontas, por isso que existe toda a cadeia regulatória, então assim, cara, pensando em biossegurança, você também não pode tirar a Anvisa. Tira a Anvisa, atrasa. Pô, pode atrasar, mas não dá. Ninguém vai querer tomar remédio que... Claro. Né? E a gente viu o que acontece aí quando pessoas mal informadas e quando as coisas não seguem a ordem certa, começam a propor tratamentos esquisitos. Passamos por isso, né? Na pandemia. Todo mundo viu, ou seja, é um problema real, não é que cara extrapolando, né? Então, o médico ele é séptico de natureza. Porém, cara, uma vez que o médico conhece aquilo, a ferramenta, ele entende o porquê que ele tá usando, ele começa a usar, e por mais que às vezes ele tenha atrito, ele percebe que aquilo de fato melhora a prática, ele não volta, cara. É o que eu falei, vai lá. Há 10 anos atrás, meu chefe reclamava, esse seu negócio de pôr sistema, eu tô velho pra isso, isso aí não vai rolar pra mim. Vai lá tirar o sistema dele agora. Você quer saber? Esse cara agora tá pedindo pra pôr no iPhone, esse cara tá pedindo inteligência artificial, ele não volta atrás. O médico que tá operando com cirurgia robótica, ou com vídeo laparoscopia para operar o joelho, como você disse, pergunta se ele gosta de operar aberto. Ele começa a falar, cara, isso aqui é meio medieval, tá? Então, isso vale para uma ferramenta de software. Ele vai ter uma resistência no começo natural, porque ele não... Pô, isso aí ajuda, me atrapalha. Realmente vai ter uma fase que a gente sabe de inserção de tecnologia que demora, os early adopters se ferram, porque a ferramenta ainda é imatura, não está ajustada para o fluxo. Então, tem uma fase difícil. E se você olhar para o setor de saúde como um todo,
A gente está digitalizando ainda e está vindo a transformação digital, mas a gente ainda está digitalizando. Exato. E a digitalização, para qualquer coisa, a gente sabe, está no livro. Tem essa fase de adoção que a tecnologia é ruim, que demora a ter que treinar. Mas depois que você põe ele ali, cara, ele não volta. Ou seja, o médico ama Memed. O médico que usa, ele não volta pro papel. A gente tem mais de 80% de... 80% não, 80% de NPS. Deu uma caidinha agora porque a gente mexeu umas coisas lá, a gente sabia, mas em geral flutua ali com os 80%, que é um NPS ótimo para médico. Médico não dá nota boa para nada, ainda mais uma ferramenta digital. Então, o que a gente vê é, quando ele começa a usar, ele confia e ele vê resultado de fato, cara, aí pronto, aí ele vira seu... Ele ama, ele posta na rede social, ele fala pro médico, tem um efeito mouth to mouth, tem toda uma viralidade, que é um pouco que a Memed tem vivido aí nos últimos anos depois da Covid. E então a Memed é B2C. O cliente de vocês é o médico ou é o hospital? É o plano? Depende. Depende. Depende do que a gente considera com o cliente. A gente gosta de falar que a gente tem um modelo B2C, que a gente gosta de falar B2D, né? Aprendi essa aí com a turma lá de doctor. B2 Doctor. Porque o C remete Tá muito a certo. paciente, né? E a gente tem um abraço de paciente. Então, aprendi lá com o Lácio e com a Natália, um abraço para eles lá da Prontimed. E a gente tem usado esse termo, né? Então, o primeiro, digamos, cliente foi o médico, que é o nosso usuário, vamos chamar não de cliente, no usuário. Por que não sei se é cliente? Porque ele não paga. O usuário, a plataforma é de graça pro médico e a gente gostaria e pretende que seja sempre, tá? Porque a gente entende, cara, o médico tem que usar. Eu vou começar cobrando do médico. Isso é um erro que eu vejo ali. Não é um erro, assim. Os empreendedores precisam ganhar dinheiro, mas, cara, eu acompanho empreendedor de saúde há 5 anos, a jornada é sempre a mesma. O médico vai pagar. Ih, o médico não paga. Então o paciente vai pagar. Não, o paciente não paga. O cara tem convênio. Então a operadora vai pagar. Cara, a operadora tá quebrada, ela não paga. Poxa, então será que o hospital paga? Aí o cara roda, no final quem que paga? A indústria farmacêutica, sempre. Aí o cara vai mudando, pivotando pra ver quem é que paga. Tô resumindo, brincando aqui, mas enfim. O médico, cara, ele tá apertado em custo e ele tem que pagar os custos do consultório, ele tem que pagar o sistema de faturamento, de agendamento, o prontuário, o WhatsApp Business, cara. Mas é R$30, cara, você vai meter mais uma conta ali no médico, porque a gente o médico é uma coisa única, cara. Hoje, com consolidação do setor, você começa a ter um perfil de médico mais corporativo, que de fato é funcionário. Eu percebi isso muito rápido, isso foi bom pra mim. Eu falei, cara, por mais que eu sou aqui de um lado um artesão, um cientista, pro outro lado isso aqui é uma linha de produção, cara. Você faz 50 exames por dia, você faz 100 consultas por dia, é uma atrás da outra. Então é uma coisa assim única, né, o profissional de saúde, porque por um lado ele é um cara ultra especializado, por outro lado ele é um peão de linha de produção, por um lado, no sentido de que tem muita repetição e tal. Então é mega complexo gerenciar aí. Ou seja, o médico é cada vez menos autônomo, no sentido que hoje em dia ele quase sempre está ligado a uma instituição, ou um hospital, ou um convênio, ou uma grande clínica. Quando o cara tá ali no consultório dele, cara, ele é ao mesmo tempo médico, empreendedor, ele é funcionário e dono, e o médico não aprende a fazer isso, não é treinado para isso, não sabe. Você tá me contando, né, da sua esposa que trabalha um pouco na área de gestão, e aí vai aprendendo assim, cara, se virando, né? Então, assim, é muito difícil pro médico fazer gestão financeira, ele não tem tempo para isso, ele não sabe, ele não quer. E aí, cara, você vai... Ele, no primeiro momento, ele olha aquilo como mais um custo, então não dá, cara. Não dá para cobrar do médico, a gente sabe, e a gente quer que eles usem. Então é de graça pro médico, né? E aí a gente conecta o resto do setor, porque é uma plataforma. Então, pensando em B2C, cara, a gente também tem um cliente paciente, porque ele tá recebendo as receitas. Então, tem uma frente ali que também não é cliente, porque ele também não tá pagando, né? E a gente conecta ali indústria farmacêutica, os prestadores, principalmente os laboratórios, porque lembra que exame também é um item de prescrição, então não é só remédio, tem catálogo de exame também. Então a gente conecta ali os prestadores que eventualmente querem fazer os exames, e aí a gente tenta... Então hoje a gente seria um B2D to C, talvez, né? O nosso modelo, né? Sei lá, a gente tá... É realmente uma plataforma, cara. A gente tá conectando ali todos os players, então a gente entende que todos são usuários, clientes, e para cada um a gente tem uma abordagem e tenta entender diferente, e a gente tem produto e serviço diferenciado para cada um. O paciente, acesso a tratamento, porque é a parte que a Memed está fazendo agora, então uma vez que ele recebe a prescrição, cara, e o resto da jornada? Para o paciente aquilo é o começo da jornada. Ele tem que comprar o remédio, tem que tomar o remédio, ele vai ter que voltar no médico depois. Então, é aí que a gente começa a desenvolver produtos e serviços com olhar de paciente. E os nossos parceiros, sim, B2B, que entram aí as operadoras de saúde,
entra a indústria farmacêutica, o varejo farmacêutico e os prestadores, cada um. Alguns usam a plataforma de prescrição, outros estão interessados em vender produtos, como os laboratórios querem, entre aspas, vender os exames através do agendamento, as farmácias querem vender os remédios. Então, para cada uma dessas da frente, a gente atua de um jeito com produtos e serviços diferenciados. Então, vocês não estão olhando para rentabilizar nesse momento? Vocês não tem take rate de nada? Não, a gente vai estar começando agora, durante assim, como que é a história? Aí eu preciso te contar o que aconteceu no Covid, cara. Então, vamos lá. Até o Covid, vamos lá, comecinho de 2020, né? Ou 2021, 2020. Comecinho de 2020, cara, a Memed já tinha uma base de usuários expressiva, já tinha ali, sei lá, 30, 40 mil médicos, já fazia ali 5 milhões de prescrições digitais por ano, que era super legal. Tinha grandes parceiros, já tinha parceiro grande, uma das maiores operadoras do país já usava internamente, vários softwares médicos, né? Porque isso é legal também da Memed. A Memed, ela tem o uso ali standalone que a gente fala, o médico entra no site e usa como plataforma, mas a gente está embarcado dentro dos principais prontuários e dos sistemas de telemedicina do país. Então, muitas vezes, quando o médico está usando um outro sistema, o módulo, entre aspas, de prescrição é Memed, digamos assim. A gente embeda lá dentro, white label, tem várias formas de integração, a gente é super agnóstico. Tem a Connect. Por exemplo, a Connect, né, cara, tem ferramenta de prescrição da Connect, é powered by Memed. Na Conexa, né, que é talvez a maior startup de telemedicina aí que bombou no Covid também, eles usam o Memed como ferramenta oficial de plataforma, né? Então, de prescrição. Então, a gente tá embedado. Então, a gente já tava bem ali. Só que o que acontecia, cara? O médico... Era só o médico. Era só inteligência pro médico. O médico acabava de prescrever aquilo, por mais que a gente mandava pro paciente, o que servia aquilo? Então, o médico ainda tinha que imprimir, carimbar. Né, cara? Carimbar. Por mais... a gente botou assinatura digital. Tá bom. Ele não precisava mais carimbar, mas ele precisava imprimir. Por quê? A farmácia, nossa, você chegava lá com o celular, receita digital Memed, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a gente tinha até o começo de 2020, por mais que tinha lá, os caras vão me matar, mas eu posso estar errando nos números, eu vou arredondar, vou dar uma arredondada, assim, só para efeito de, né, pra ficar didático, tá? Mas, sei lá, a gente tinha lá 5 milhões de prescrições por ano. Quantas eram dispensadas na farmácia digitalmente? 0. Quantas farmácias aceitavam receita digital? 0. Né? A gente tinha piloto ali com 2 que a gente estava testando para ver como é que ia fazer, já pensando no seu futuro. Cara, veio o Covid, as pessoas trancadas em casa, as farmácias querendo vender, os médicos prescrevendo, os pacientes precisando comprar. E aí, como é que faz? Então, tem uma história super legal na Medic. Um desses parceiros nossos, um dos maiores, que é uma grande operadora aí de saúde, que já usava a Memed full. Cara, tipo assim, né? Ligou na sexta-feira lá pra Memed, o Dória decretou lockdown na quinta, e os caras ligaram na sexta, olha, a gente tá indo full telemed aqui, a partir de segunda, full, os ambulatórios vão fechar, todo mundo de telemed, então são, sei lá, 300 médicos atendendo 100% online, e a gente precisa fazer, esses caras vão prescrever. Então a gente precisa de 2 coisas, vocês precisam me ajudar. A gente precisa meter certificado digital e assinatura digital para todo mundo até segunda. E, by the way, cara, você precisa convencer alguma rede farmacêutica grande aí a aceitar esse treco, porque a gente só vai mandar online. E foi literalmente isso, cara. E aí, essa é a beleza, né? Quando você tem a demanda, deixa com a gente. E aí, sai ligando farmácia em farmácia, cara, ó, isso vai rolar, cara. E aí aí vem, né, cara, 8 anos de estrada, né? 7 anos de estrada naquela época. Tecnicamente já estava pronto, regulatório, a gente estava pronto. E aí, enfim, rapidamente teve uma série de coisas de regulação. Então, a prescrição eletrônica foi regulada como documento médico. Então, era aceito, podia assinar e estava ok. Então, em tese, a farmácia poderia aceitar, a Anvisa deu ok. O que precisava é ter uma forma de dispensar, porque existe uma parte que, tecnicamente, é a dispensação do medicamento, que o farmacêutico é obrigado a ver a prescrição, conferir, dar o medicamento e ele dá baixa naquela receita para ela não ser usada de novo. Isso é feito com papel, ia ser feito digitalmente. Olha aí mais uma beleza do digital, pra gente fazer auditoria dessas... Imagina como é a auditoria de dispensação de receita na papelada. Horrorosa, ou por amostragem, né? Então, o que a Memed fez? Que pouca gente sabe. Hoje, são 80 mil farmácias que aceitam Memed no Brasil. Virtualmente todas. Então, a gente tem um time só de onboarding de CX de farmácia. Todo dia a gente ligando, querendo cadastrar. O que significa uma uma farmácia aceitar Memed? Elas têm um software Memed lá, que a gente oferece de graça também, que é um dispensador. Então, quando você recebe a sua receita, que tem um QR Code ou um token, você vai na farmácia, ele lê aquele
QR Code, o código lá, ou ele digita o token num software MEMED e a gente faz a dispensação e prepara toda a documentação para ele ter lá, caso ele seja auditado pela vigilância sanitária, enfim, ter toda uma parte regulatória para isso. Então, ou seja, a gente também ajuda o cara lá. E aí foi isso que aconteceu, cara. E aí a gente passou em poucos meses, de 0 farmácias para 20, 30 mil. Hoje são 30 mil com software instalado, mais de 80 que já são cadastradas. E aí explodiu o negócio, entendeu, cara? Cara, ó, vendo assim essa jornada toda aí, tem uma demanda aí que é quase que natural, né? Que é, enfim, o consumidor do Netflix é o mesmo que pede comida em casa, é o mesmo que pede o Exatamente. motorista em casa. Vai vir a demanda para os caras receberem em casa o medicamento, né? Porque Exatamente. ele pode ter a prescrição médica, mas ele ainda tem essa perna de ir até a farmácia. Exatamente. E talvez, sei lá, a farmácia mais próxima que vocês têm credenciada, talvez seja longe da casa dele. Ou às vezes não é o melhor preço, ou às vezes não tem a marca de preferência dele. Exato. Aí que Ou às vem a vezes tem perna uma coisa muito comum, o cara tem mais de um item e a farmácia não tem todos os itens. Todo mundo aqui já teve que ir em 2 farmácias Aham. para comprar. Puxa, faltou esse, vai em outro. Então tem tudo isso. E aí que entra a perna logística de entregar na casa da pessoa. Perfeito. Então, como não até o dia de hoje, né, que a gente tá batendo esse papo, a Anvisa ainda não tratou de maneira 100% da venda de fármacos online. Então, assim, você não vai encontrar, não deveria encontrar. É que durante a pandemia surgiram um Sim, monte. sim. Tipo, Cataflan, né? Que mesmo sendo um remédio comum, AS, Sim. ou amoxicilina, que sejam medicamentos, assim, vou dizer, comuns, você não poderia, em tese, hoje, no dia que a gente está conversando aqui, em junho de 2022, você comprar online. Sim. Que aí faria com que a demanda da farmácia ocorresse e aí ela ter o braço, a perna logística. Vocês estão vocês estão entregando para a farmácia a demanda, ela consegue dar baixa, ou seja, é um ambiente que já está regulado, é assim que funciona, está otimizando, vai faltar só essa perninha de logística, né? Exatamente. Não, e aí, voltando até para sua pergunta, de monetização e modelo de negócio, né? Não exatamente quem que é o B2B, que se é B2B ou B2C. Então, a MEMED, ela foi desenhada lá atrás, ela ia ser de graça para médico mesmo, tá, cara? A gente não ia cobrar disso. Então, a gente sempre soube, na época nem tava na empresa, mas os founders e todos os investidores sempre souberam que era uma estratégia de long run, que ia queimar a caixa de investimento, porque em algum momento dependia de maturidade, tecnologia, regulação, dependia do varejo, enfim, dependia de uma série de coisas. Mas o desejo, a meta sempre foi, cara, em algum dia a gente vai gerar leads e a gente vai poder completar isso de forma digital. Então, a venda, o modelo financeiro sempre foi pensado para em algum momento vir da venda de medicamentos, o que não significa que a gente vai vender ou está vendendo, muito pelo contrário. Sim. Então, primeira coisa, isso sempre foi pensado, combinado com os investidores e sabido. Quando veio o Covid, aconteceu 2 coisas. Não só a gente teve uma rampa, a gente virou relevante, mas finalmente fechou o ciclo digital. Porque, como eu disse, se o nosso software já está lá na farmácia, por que o paciente precisa ir lá? Se a gente pode dispensar online. Então, o que a gente tem feito no último ano, por isso que a MEMED captou 400 milhões no ano passado. Para a gente montar de fato. Então, assim, a gente sai de uma plataforma que era, a princípio, mais médica, para começar a olhar para o outro lado da plataforma, que é o do consumo do paciente. Então, o que a gente fez? A gente construiu uma tecnologia robusta de como se fosse um marketplace tradicional, em que sellers que já existem, ou seja, o varejo farmacêutico, montam suas lojas digitais dentro da MEMED. Então, hoje, como que é a experiência? Quando você recebe uma receita, como você disse, de Cataflan, da MEMED, você recebeu no celular. Você pode ir na farmácia e comprar ela lá. Hoje você vê um botão lá, comprar online. E você clica lá, até a gente montar essa infraestrutura que a gente está lançando agora. Já está no ar, mas a gente está pequeno para ir testando, né? Até então, a gente era um modelo de listing. Quando você clicava comprar, a gente, com informações abertas, né? Google Maps e tal, a gente via farmácias na região e a gente ainda conseguia pegar preço através de site, de crawlers. E aí o paciente podia olhar e pelo menos ele escolhia em qual farmácia ir
Ou, se a farmácia tinha um e-commerce, ele clicava lá e ia pro e-commerce, mas era uma experiência muito ruim, fragmentada. Aham. Porque quando ele clicava no e-commerce, sei lá, da Drogaria São Paulo, abria lá o site da drogaria, não tinha um carrinho, ele tinha que dar o search. Então, quem garante que ele comprou o remédio certo? Quem garante? Então, é uma experiência totalmente ruim, o cara desistia. Exato. Quase mais fácil na farmácia. É. Ou começou a ter o WhatsApp, então caía lá com o farmacêutico, que é o... Manda foto da Manda receita, foto, depois cara. original. Hoje a Memed fez pesquisa e tem muita gente, inclusive médico, que acha que receita digital é uma foto da receita no WhatsApp. Não é, cara. Sim, Hoje a sim. receita digital da Memed, ela é um documento, não é um PDF assinado e não é uma foto da receita. Ela é um documento, cara. Aquilo tá tudo estruturado no nível de linguagem computacional. Então o que acontece, cara? Quando o médico manda uma receita e o paciente hoje opta por comprar, ao invés de direcionar lá pro site, o que aconteceu? Vai, em termos didáticos, é como se a própria Drogaria São Paulo, que é de fato um parceiro nosso, ela montou uma lojinha virtual dentro da Memed. E aí, quando ele clica lá, essa minha prescrição, eu automaticamente converto num carrinho de compras e jogo naquela farmácia que o paciente escolheu. Então, ele monta um carrinho, então você escolheu lá, tem a lista lá de 5, 6 farmácias, poxa, eu vou comprar na Pacheco porque eu confio ou porque o preço é melhor, enfim, ele clica, naquele momento a gente monta o carrinho, ele pode editar, incluir mais... E a hora que ele compra ali, ele está de fato comprando, por exemplo, com a Drogaria Pacheco, que tem uma lojinha virtual dentro da Memed. Então, toda a parte dali para frente de logística é a que a farmácia já tem. E aí é com ela. Se ela tem a própria, se ela usa uma log da vida, motoboy próprio, enfim. Mas basicamente é isso, cara. A Memed não só entrega um lead para um tratamento que precisa ser iniciado. E o mesmo modelo vale para exame, tá? Aham. Só que aí, ao invés de você vender um item da farmácia, a gente agenda, a gente está conectando com grandes laboratórios para que o Caraca, paciente agenda. sensacional. E é daí que vai vir a monetização. Ou seja, cara, a hora que o paciente lá na farmácia comprou, eu recebo por isso, e a hora que o paciente agendou lá, eu recebo. Então, quem vai monetizar a Memed são os prestadores de saúde e o varejo farmacêutico. Nossa, Não é o sensacional. paciente Não, e nem o a médico. tese é muito boa, porque assim, diferentemente de você vender um sapato, você precisa dessa etapa que é da dispensação. Sim. Você precisa ter um médico ali assinando e você te garantir que aquele documento tá assinado por determinado médico e o farmacêutico lá na dispensação. Essas duas etapas, elas praticamente inibem, eu acho que, ou Sim. dificultam demais qualquer e-commerce entrar dentro desse E tem setor. mais complexidade, tá, cara? Porque não é só um tipo de receituário. Ih, Lembra tem que o vermelho, o tem o amarelo, antibiótico, começa o com... Então, rosa. assim, você tem os MIPs, que é o medicamento isento de prescrição. Aham. Então, você nem precisa. Uma vitamina C, por exemplo. Você nem precisa da prescrição. Então, muitas vezes, antigamente, mas a minha farmácia aceitava receita digital. É porque o remédio não precisava de prescrição. Então, o cara simplesmente olhava ali e te vendia. E aí você tem as receitas normais, digamos, e aí você começa com as controladas. Então tem, num primeiro nível, um antibiótico, que precisa de 2 vias com o endereço do paciente, depois você tem os tarjas vermelha, preto, enfim. Até se chegar nos medicamentos de alto custo, com formulários especiais, como, por exemplo, aí já chega no nível saúde pública SUS. Uhum. Por exemplo, medicamentos, HIV, programas de HIV, que são federais, que o paciente dispensa em farmácia de alto custo. E aí envolve relatório. Então, assim, tem vários tons de cinza de prescrição ali, tá? A Memed hoje, digamos que a gente vai até a metade, porque a outra metade aí ainda são processos que a Anvisa, né, a regulação não permite digitalizar, mas a Memed tem atuado muito forte, inclusive com o apoio da U2, que acabou de ser rebatizada, né, para poder, de fato, estender esse benefício para remédios de controle maior, porque tecnicamente a gente está pronto. Querendo ou não, assim, são formular a tecnologia é a mesma. É mais a parte de dispensação, que é regulada de outra forma, com maior controle, mas a gente tem muito a contribuir também nessa esfera, e é um dos trabalhos que eu tenho feito na Memed quando você fala de multidisciplinaridade, né, cara? Hoje, boa parte do meu tempo na Memed conhecendo regulação, entendendo de que formas que a gente consegue acelerar algumas coisas. E aí fica aqui meu agradecimento a toda a ajuda e o trabalho do comitê de Health Tech, né, liderado pela querida Paula Matheus, né, com a Júlia, eu acho Agora que tá no cartão de todos. Exatamente, cara. Super legal. E então, assim, fica aqui até o meu agradecimento público aí ao esforço. E agora,
pretendo estar mais ativos aí, porque eu acho que a gente tem muito a ajudar, porque isso vai melhorar a experiência do paciente, cara, principalmente, mas assim, vai melhorar não só o processo, digamos, sanitário, regulatório de auditoria, mas isso aí começa a ter impacto em conta, e em algum momento, cara, vai ter impacto em política de saúde pública, que aí você volta lá para tua pergunta inicial do Open Health, né, cara? Então começa a ter dado para, de fato, dado digital de qualidade real time, para que se tomem políticas públicas, e aí, cara, tem muito de política pública, quer saber que remédio que manda para que lugar, cara. Né, cara? O remédio que você manda para UBS na periferia de São Paulo é o mesmo que você manda para a zona rural em Goiânia? Não sei. O remédio da zona central é o mesmo. O remédio da zona norte é o mesmo da sul? Então existe muita inteligência no nível de saúde pública que a gente tem certeza que nos próximos anos a gente vai contribuir se a gente conseguir dar essa última pernada aí de digitalização. E eu vejo que, assim, muitos problemas são muito semelhantes e acontecem, às vezes, concomitantemente, elas só mudam a roupa. Então, por exemplo, vai ao encontro do que você disse, assim. Hoje, para eu sair de um produto, pegar um produto em São Paulo e ir até Manaus, um produto comum, vamos colocar a capinha do celular, eu tenho que imprimir pelo menos 16 guias. 16 guias de obrigações acessórias tributárias. Porque cada estado é uma dinâmica. Então, são 16 guias. Né? Você pegar isso para uma pequena empresa, o cara, tá se esforçando para se manter, ou mesmo alguém que não tem condição de fazer essa impressão toda, estar em compliance com tudo isso, o cara deixa, às vezes, de pagar a guia, não vai recolher o imposto. Se a gente tivesse uma forma de digitalizar desde o momento que a carga está saindo, para onde que ela vai passar cada etapa e você pagar, o nível de adimplência ia ser maior e você conseguiria, inclusive, fazer uma fiscalização melhor. Mas é sempre uma jornada de muito convencimento para a gente fazer esse processo Na saúde, a rastreabilidade de medicamentos, especialmente quando a gente fala de alto custo, órtese e prótese, cara, é um baita de um problema. Tem muita ineficiência, tem um tanto de fraude, alguns desvios, né? Então, assim, cara, é um baita... É o famoso mato alto, em que a simples digitalização do processo... Não estamos falando de transformação digital, não é nada, cara. Assim, cara, para de botar no papel e deixa de ter sistema para você ter dado. Não tenha dúvidas que já é economia de dinheiro, melhora de eficiência e consequentemente, mais rapidez e assertividade no acesso aos tratamentos, né? Um indicador muito legal que a gente tem lá na Memed, cara, que eu gosto muito e eu tenho cobrado, e aí que é legal. Hoje o nosso CEO, o Joel, cara, um cara brilhante, veio do OLX, então conhece muito de tech, veio do mercado financeiro, mas não veio de saúde, tá explorando a saúde ainda. Então, coisas do tipo, cara, tempo para iniciar o tratamento. Quanto tempo, quando você pega uma receita de papel, você leva da hora que o médico carimbou a receita até a hora que você tomou o primeiro comprimido? Pensa. O nosso desafio lá agora, eu propus isso, o nosso desafio agora é calcular o indicador. É verdade, agora você imagina, hoje com a Memed, cara, aqui em Grande São Paulo, algumas farmácias estão entregando em 30, 40 minutos. Você pode fazer um teste depois, cara. Isso então, faz diferença brutal, né? Você recebe a consulta, você recebe a receita, você mal saiu do consultório do médico, sei lá, você tá esperando o carro, esperando o Uber ou no transporte público, você já clica, compra, você chega na tua casa, o remédio tá lá. Então a gente acredita que a gente consegue exponencialmente diminuir em pelo menos uma ordem de grandeza imediatamente o tempo para início de tratamento. Porque, cara, na melhor das hipóteses, o que você faz? Você sai da consulta, passa na farmácia, vai para casa, e é bem comum a gente deixar para comprar no dia seguinte, esquece de comprar, pede para a esposa passar na farmácia, sei lá, e quando você vê, levou 1, 2 dias para você tomar a primeira dose do medicamento que foi prescrito há um tempo, né? Então, indicadores tipo esse que eu tenho agora que a gente vai conseguir conectar a ponta do paciente, a Memed vai entrar numa... A gente já tem muita coisa legal fazendo, mas a gente vai entrar numa outra fase clínica, inclusive. Então, assim, não vai ter só o benefício de consumo do paciente, nem só o benefício de melhorar a eficiência e ganhar tempo para o médico, mas assim, que a gente vai começar a ter benefício clínico. Porque se eu sei que o paciente não comprou o remédio, cara, tem alguma coisa estranha, era para ele ter comprado. Então, que tal se eu mandar um lembrete? Ou se eu avisar o médico, teu paciente não comprou o remédio, dá uma ligada para ele para ver. Por que será que ele não comprou? Você está prescrevendo algo muito caro para esse cara?
Existe um baita tabu de médico saber preço de medicamento, porque não pode ser influenciado. Eu entendo, mas assim, cara, por outro lado, eu acho que é uma informação importante na hora da prescrição. Uhum. Porque a condição econômica é um determinante social de saúde. A gente sabe disso. Então, assim, cara, você prescrever um remédio de 100 e um remédio de 10 reais, se eles são equivalentes, faz muita diferença, dependendo do seu paciente. Uhum. Então, assim, indicadores clínicos e novas ferramentas que começam a, de fato, daí garantir não só que essa prescrição é correta, que é o que a gente faz, não só o tratamento certo na hora certa, que a gente está fazendo agora com o paciente comprando, mas eu vou entrar numa fase que é, cara, o tratamento está sendo eficiente, ele está fazendo o tratamento está sendo eficiente, o tratamento acabou. Se o médico passa uma receita de 3 meses, e isso está num nível de sistema, eu sei que eu sei que o paciente comprou amanhã, dali 3 meses eu sei que acabou, não tem milagre. Se esse paciente não voltou na consulta para renovar a receita, ou para ver se precisava continuar tomando, ou se ele não fez uma nova compra, cara, eu sei que tem alguma coisa errada. Porque se o tratamento durava 3 meses e ele tinha que voltar, ou o tratamento era contínuo, como por exemplo nos crônicos, então assim, cara, vai começar de fato chegar num ponto, e é por isso que eu tava falando, cara, por isso que a Memed me chamou, não só para olhar ali para a questão regulatória, não só para olhar o olhar de produto, né, que a gente já tem, mas também começar a olhar para frente e pensar em, de fato, entregar saúde, que é o que eu quero no final do dia. Tudo isso aqui no fundo é, cara, para garantir que o paciente se trate, fique bem, ou, se possível, nem fique doente. Claro, e faz todo sentido. Tem doença, assim, questão de 2 dias, se você começar o tratamento Sim, depois. antibiótico é um caso. Antibiótico Exato. em criança, por exemplo, às vezes em questão de horas da mãe demorar para começar um tratamento que seria via oral, a criança piora. Idoso é muito comum, idoso piora. O idoso tá bem de manhã, uma infecçãozinha de urina, de tarde tá passando mal, à noite, se não tomou a primeira dose de antibiótico, vai pro hospital. Cai o estado clínico muito rápido com algumas infecções. Então, antibiótico é um caso clássico de que você tem que começar muito rápido o tratamento. Assim, muitos insights você trouxe, cara. Por exemplo, um plano de saúde, de você saber se o cara começou ou não o tratamento, pode fazer com que o plano tenha que depois pagar uma UTI. Então é uma Perfeito. economia Perfeito, gigantesca. que a gente entra aí na seara hoje muito se fala que é o VBHC, né? O Value Based Healthcare, né? Medicina, saúde baseada em valor, né? Então existe essa discussão na saúde que ela vem meio em paralelo com a discussão de tecnologia, porque a gente acredita que tecnologia pode ajudar a implementar isso. Mas, de fato, o contexto é de hiperinflação médica, né, cara? E de buscar novos modelos de remuneração, né? Que é uma outra questão na saúde. A gente vê que o modelo de incentivo é cruel, né? Por que a consulta do SUS dura pouco? É porque ele tem que fazer 200 em um dia. Não tem conversa, não é culpa do médico. Ah, por que no convênio, no consultório também é pouco? Cara, porque ele recebe pouco por consulta. Então, se ele não tiver volume de consulta, enfim... Poxa, o cirurgião ganha dinheiro como? Operando. Então, toda vez que ele não indica uma cirurgia, o especialista de joelho que você falou, se ele olha seu caso, cara, seu menisco tá meio detonado, mas, não vale a pena fazer cirurgia, cara, vai fazer uma físio. O que acontece com esse médico? Ele deixou de ganhar dinheiro. É muito cruel isso. Então, assim, você tem um incentivo natural. O médico precisa operar, o hospital precisa internar, a farmácia precisa vender remédio, o laboratório precisa fazer exame. E aí a gente vê, né, cara... Um monte de exame desnecessário. Um monte de aberração. Medicamentos mal prescritos ou hiperprescritos Muitos pedidos de exame desnecessários Então tem muitas toda vezes. essa discussão. E aí as operadoras de saúde, mas também o SUS, o público, tão de olho. Cara, como que a gente cria novos modelos em que os incentivos estejam alinhados? Ou seja, cara, se eu quero que esse cara fique doente e a melhor escolha para ele é não ir para UTI, é ficar internado em casa... Poxa, como que eu não penalizo a UTI que vai ficar com o leito vazio? Né, cara? Então, assim, isso é uma baita discussão, cara, aqui do... Pois é, cara. Eu que sou de fora, completamente leigo, eu enxergo um pouco essas ineficiências porque, enfim, minha esposa é médica, aí eu acabo raciocinando a partir do relato dela, né? Então, por exemplo, pronto-socorro. O pronto-socorro, você vai em qualquer pronto-socorro aí, pode ter certeza que 30% ali não precisava estar no pronto-socorro. Perfeito. Começa por aí, né? Começa por aí. Porque daí você joga todo mundo no PS,
Cara, como é que. E o cara que tá precisando mesmo? Ah, não, mas aí tem os padrões lá das fichas e tal. Mas mesmo assim, você tá esgotando, você É. tá É a esgarçando. problemática do acesso, né? Que é outro grande tema da saúde, né? O Uhum, tal do acesso. Talvez seja o primeiro a ser tratado, né? Num país desigual como o Brasil, né, cara? Então, quando a gente fala em acesso, a gente pensa só, ou principalmente, ou primeiramente, numa parte que é talvez a maior e mais importante, mas não é a única, que é o cara que não ter acesso, ter acesso. uhum, Então, ou seja, é ter o posto de saúde, é ter o pronto-socorro, é o cara ter acesso a um tratamento, uma uhum, UTI e tal. Cara, isso talvez seja a maior problema. Agora, quando a gente fala de acesso, não é só ter o acesso, é, cara, o acesso, o acesso certo na hora certa, no lugar certo, igual o medicamento, eu falei, né? O tratamento uhum. certo na hora certa. Ou seja, cara, o cara que realmente tá com uma dor lombar crônica, né, dor nas costas aí há 6 meses, não é pra estar no pronto-socorro. Uhum. Da mesma forma que o cara que tá com uma cetoacidose diabética quase morrendo, talvez não deveria estar no postinho, deveria estar sim no pronto-socorro, né? Perfeito. E o que acontece, então, assim, e aí entram a coordenação do cuidado no sentido dos aparelhos de saúde, né? Cara, qual é o papel do posto de saúde? Qual é o papel do hospital? Qual é o papel do ambulatório, do consultório do médico? Isso no Brasil, assim, nunca teve uma coordenação é, nacional. Não, e é por isso É, que a gente precisa digitalizar, porque a gente descobre onde são, exatamente. o que Começa são, com cara, dados, a é. gente vai otimiza É. isso demais. E aí o que acontece no caso do pronto-socorro é um caso clássico de assim, cara, é o único lugar que ele acha, então ele tá aberto lá. E aí no pronto-socorro você tem literalmente de tudo, né? Você tem urgência e emergência, que é o que deveria ter, mas é a minoria, cara. O que você tem ali é uma É, grande porta de é. entrada, não só ao hospital, cara, é uma porta de entrada ao sistema de saúde. Às vezes o paciente sabe que ele não precisa estar no pronto-socorro, mas ele precisa pegar uma guia para marcar uma consulta, um exame, e aí fica, cara, eu vou entrar aqui no hospital, eu sei que eu vou. Pô, exato, ó, que loucura. A gente precisou da pandemia É, para autorizar a exato. telemedicina, porque até então o CFM Uhum. restringia pra cacete essa porra, É, cara. é. E veja, pra muita gente vai resolver a telemedicina. E eu não digo nem quando o cara tá sentindo dor, até pra fazer o acompanhamento Sim, prévio, sim. assim, que é trabalhar a prevenção, pra você não deixar nem o cara chegar a ter problema, né? É a mesma história do cara de CX do produto que não quer esperar o consumidor ter problema. O cara desenvolve tudo antes para que o cara não precise ir lá se socorrer de um atendimento e tudo mais. Mas, cara, é muito tema. A gente estourou bonito aqui. Eu Ah, quero te foi rápido, né, agradecer. meu? Olha, nem percebi. Vou te chamar mais vezes que Pode chamar, você cara. Eu fala adoro. muito bem. Obrigado mesmo aí Eu pela que tua agradeço, foi um presença prazer. aí. Sempre que possível É, eu volto. Memed é sucesso, vai ser cada vez mais, você conta comigo. Tomara. E vocês que nos acompanharam até agora, eu acho que vocês precisam divulgar a Memed, busquem saber um pouquinho mais da Memed, fala com o seu médico, porque a gente precisa passar por essa jornada de digitalização, que vai ser bom para você, vai ser bom para os profissionais de saúde, para todo mundo. Então, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!